Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Arthur, do LSPN, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação com números racionais, tá? Vamos lá para a tela. Bom, agora que vocês estão vendo a tela aí, eu coloquei um probleminha para a gente começar a trabalhar multiplicação com números racionais. Esse probleminha fala o seguinte: Tatiana está comprando sorvete de vários sabores para servir em uma reunião com suas amigas. Sabendo que o preço do quilograma do sorvete é de R$ 9,30, podemos calcular quanto Tatiana pagará pelo sorvete multiplicando a quantidade de sorvete comprado pelo preço de 1 quilograma de sorvete. Só que aqui eu tenho um desenho aqui, pessoal, que é R$ 1, né? É 1,4 quilogramas, na verdade, tá? É 1,4 quilogramas, é o que a Tatiana está comprando, né, de sorvete, tá bom? Então vamos fazer as contas aí. Deixa eu fazer aqui, ótimo. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar 1,4, tá? Que é a massa em quilogramas de sorvete que a Tatiana está comprando, e vai multiplicar pelo preço, que é de R$ 9,30. 9,3, né? Agora você vai fazer a continha aí, né? Então, 3 vezes 4 é 12. Vai 1, abaixo 2. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Agora você tem que apagar esse 1 aqui para não confundir com a conta que você vai fazer com o 9, né? 9 vezes 4 dá 36. Vai 3 e abaixa o 6 aqui debaixo do 4. Lembra que aqui você tem que pôr sinalzinho de positivo, não precisa pôr nada. 9 vezes 1 dá 9, mais 3, 12. Vamos lá, então. Fazendo a soma, isso daqui tem que dar aqui 2, aqui 4 mais 6 dá 10, vai 1 abaixo 0. 2 mais 1, 3, e aqui 1. Pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma casa antes da vírgula, né? Como eu tenho uma casa antes da vírgula, eu vou colocar 1 aqui, ó, 1. Aqui também eu tenho uma casa antes da vírgula, né? Uma casa antes da vírgula, também vou colocar 1. Somando 1 mais 1, isso dá 2. Lembra que aqui, ó, a vírgula está sempre depois da última casa decimal. Você vai deslocar ela aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Você vai apagar, eu vou apagar aqui isso aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Como são duas casas aqui, você tem que deslocar essa vírgula sempre, pessoal, sempre para a esquerda, né? Duas casas aqui, ó. Uma, duas. E apaga as vírgulas anteriores aqui, ó. Pronto. O resultado aqui vai ser R$ 13,02. Vamos concluir, então, a questão. Concluindo a questão, dando a resposta, então, logo, Tatiana irá pagar né, R$ 13,02 pelo sorvete. Pelo sorvete. Bom, bem tranquilinha, né? Esse tipo de questãozinha aí. É só um exemplo, né? De como você usar isso, né, no dia a dia. Números decimais, números racionais, são números que nós usamos no dia a dia aí, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Agora nós vamos lá para o livro, né? A página é 63. Página 63, tá bom? Do livro. Livro 1. Bom,
pessoal, lá na página 63, que fala com multiplicação de números racionais, nós vamos pegar lá o item A, tá? Vamos lá no item A. O item A é 3 oitavos. 3 oitavos vezes 2 quintos. 3 oitavos vezes 2 quintos. Isso vai ser igual. Bom, pessoal, como isso daqui é uma multiplicação, né? Aqui é uma multiplicação entre duas frações, tá? Você vai multiplicar numerador, numerador. 3 vezes 2 dá 6. E 8 vezes 5 dá 40, ó. Pronto. Então, o que você vai fazer? Você vai achar o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. O que esses dois? É o 6 e o 40. Então, como ele quer o maior, então eu vou usar o MDC, né? Vou usar o MDC aqui, ó. MDC. MDC de quem, pessoal? MDC de 6, né? MDC de 6 e 40. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar o 6, vou pegar o 40 e vamos fazer a decomposição em fatores primos, né? Então, vamos lá. Pegar sempre o menor divisor, primo, né? Que é o 2, nesse caso, porque o 6 e o 40 são números que dá para dividir por 2. São números pares. 6 dividido por 2 dá 3. 40 dividido por 2 dá 20. Agora eu vou pegar sempre o menor, o 2. Por quê? Eu vou pegar o 2 porque o 20 divide 2, porque ele é par. 2, aqui 3 divide 2? Não, copia. 20 dividido por 2 dá 10. Continua ainda com 2, né? Continua com 2. Ótimo. Então, 3 copia. 10 dividido por 2 dá 5. Como o 3 e o 5 são primos, né? Então, você pega o menor, né? Que é o 3. 3 por 3 dá 1. 5 por 3 copia. Aqui 5. Aqui 1. E aqui 1. Bom, pessoal, agora toma muito cuidado que nós estamos falando de MDC, tá? Máximo divisor comum. Então, você vai pegar os fatores comuns. Somente os fatores comuns. Esse aqui é fator comum. Por que é fator comum? Porque divide os dois, ó, o 40 e o 6 ao mesmo tempo, tá bom? Esse aqui, ó, é fator comum esse 2? Não, porque não dividiu o 3, tá? O 3 não divide 2, então ele não é fator comum. Esse 2 também não é, porque esse 3 não foi dividido por 2, somente o 10. 3 é fator comum? Também não, porque o 5 não dividiu o 3, só o 3. Esse é fator comum? Não, porque por causa desse 1 aqui, ó, tá? 1 não divide 5. Então só tem o 2 lá, né? Então aqui você vai simplificar, ó. Por 2 o numerador e por 2 o denominador. Bom, 6 dividido por 2 dá 3. 40 dividido por 2 dá 20. Pronto, aqui eu já cheguei numa fração irredutível, né? Tá? Isso aqui é chamado de fração irredutível. Eu não consigo mais simplificar o 3 vinteavos. Não existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Tá? Por isso que é chamada de fração irredutível. Então, nós vamos colocar aqui fração irredutível. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, né, pessoal? Lá no item B, eu vou fazer o seguinte, ó. Lá ele está falando que eu tenho que multiplicar 12. Olha lá, 12 quintos, 12 quintos, vezes 10 sobre 9. Isso vai ser igual a quanto? Vamos lá, então. Esse pontinho aqui é uma multiplicação, então eu estou multiplicando duas frações, tá? Então, a regrinha multiplica numerador, numerador. 12 vezes 10 dá 120. E 5 vezes 9 dá 45. Bom, pessoal, agora você tem que achar um número, maior número, que dá para dividir
os dois ao mesmo tempo, né? Aqui, fazendo MDC, deixa eu ver aqui o 5. Porque como termina em 0 e termina em 5, então eles são divisíveis por 5, né? Então aqui por 5 e aqui por 5. Isso aqui vai ser igual. Então 120 dividido por 5, 120 dividido por 5, pega o 12, né? Quantas vezes, que número multiplicado por 5 chega próximo ou igual a 12? 2. 12 é 5, 10 para 12, 2. Abaixo o 0. Formou aqui, pessoal, o número 20, né? Então é o 4 que multiplicado por 5 dá 20 para chegar no 20 e nada. Então aqui em cima é 24. Agora aqui embaixo, 45 dividido por 5, lembra da tabuada do 5, né? Que número multiplicado por 5 dá 45, é o 9. Opa, dá para simplificar ainda? Dá, por 3. Então aqui por 3 e aqui por 3. Aqui, pessoal, vai dar 24 dividido por 3 dá 8, né? Então aqui dá 8. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora eu cheguei numa fração chamada de fração irredutível. Não dá mais para simplificar essa fração, 8 terços, né? Então ela é chamada de fração irredutível. Não consigo mais simplificar essa fração. Fração irredutível. Então, vamos lá, pessoal. Ah, professor, se eu usasse o MDC aqui, ó. Se você usasse o MDC de 120,45 avos, você teria que fazer esse processo aqui todo, né? Achar o seu fator comum, que daria, acho que 15, né? Ó, tá? Vamos ver, acho que é o 15. Deixa eu fazer aqui, ó. Se eu simplificar o 15, 120 dividido por 15, que número multiplicado por 15 dá 120, né? Então vamos lá. É o 8, né? O 8. Porque 8 vezes 15 dá 120. Para 120 nada. Tá aqui, ó. Então por isso que aqui deu esse 8 aqui, ó, tá? Agora se eu pegar agora o 45 e dividir por 15, né? 15 é o 5 vezes 3 aqui, tá? Você pode achar o 15 por meio da fatoração, achando o seu MDC de 120,45. Então aqui eu tenho 45 por 15, então aqui vai ser 3, né? Porque 3 vezes 15 dá 45, para 45 nada. Aqui a razão de ser 3 aqui, ó, tá? Ok? Então vamos lá para o próximo, item C. Vamos lá para o item C. Lá no item C, ele deu o seguinte, ó, 4 vezes 5 sextos. Ok? Isso aqui vai ser igual. Agora, como 4 você tem que transformar em fração, você coloca o embaixo. Agora você faz aquele esqueminha lá, né? Ó. Como eu tenho uma multiplicação de duas frações, você multiplica numerador, numerador. Aqui vai ser 20, né? 4 vezes 5, 20. E 1 vezes 6 dá 6. Agora aqui você simplifica, divide por 2. Aqui você divide por 2. Aqui vai ser igual a 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Aqui eu cheguei numa fração irredutível, 10 terços, tá? Então vou colocar aqui, fração irredutível. Por que irredutível? Porque eu não consigo mais simplificar essa fração. Tá? Ela chegou no seu extremo. Então ela é chamada de fração irredutível. Então vamos lá, pessoal. Fração irredutível.
Irredutível. Vamos lá. Aqui embaixo, na página 63, ele fala o seguinte, ó, note que antes de efetuar a multiplicação, é mais prático, né? É mais prático simplificar numerador com denominador, mesmo que eles sejam de frações diferentes. Você também já estudou a multiplicação de números decimais positivos. Para definir quantas casas decimais após a vírgula terá o produto, você deve adicionar as quantidades de casas decimais dos fatores. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá então. 3,5 vezes 0,13. São dois números decimais, né? Aqui, pessoal, quantas casas eu tenho antes da vírgula aqui, ó? Uma casa, né? Olha lá, uma casa. Eu tenho uma casa antes da vírgula. Quantas casas eu tenho aqui antes da vírgula? Duas casas antes da vírgula, tá bom? Duas casas. Então, pessoal, vamos lá, ó. Vamos fazer a continha, né? 0,13 ou 13 centésimos vezes o 3,5. Certinho? Então, aqui é uma multiplicação, né? Aqui você vai multiplicar normal. 5 vezes 3 dá 15, vai 1 abaixo 5. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes 0, 0. Coloca-se o mais aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 0, 0. Bom, agora é só somar, né? Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 15, né? Porque 6 mais 9 é 15, vai 1 abaixo 5. Aqui 3 mais 1, 4. E aqui abaixo esse 0 aqui, né? Então vamos lá. Aqui, pessoal, aqui eu tenho duas casas decimais antes da vírgula, né? Aqui, ó, tem duas. Tá? Duas casas antes da vírgula, sempre contando a quantidade de casas antes da vírgula, tá? Aqui eu tenho uma casa antes da vírgula. Uma. Se eu somar 2 mais 1, dá 3. E a vírgula está sempre depois da última casa decimal, ó. Sempre você vai colocar lá no final a vírgula. Agora você tem que deslocar essa vírgula para a esquerda. Quantas casas eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda? 3. Só contar aqui, ó. Vou colocar de verde, tá? 1, 2 e 3. Bom, as vírgulas anteriores você apaga, ó. Certo? Então aqui, esse número aqui é 0,455 e tem quantas casas antes da vírgula? 3. Aqui eu tenho 3 casas decimais, ok? Eu tenho 3 casas decimais. Bom, pessoal, aí está escrito o seguinte, assim o número de casas decimais desse produto é 1 mais 2, que dá 3, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Lá na página 64 do livro. Vou apagar. Valem para a multiplicação de números racionais as regras de sinais idênticas às da multiplicação de números inteiros. Veja os exemplos. Item A. Aqui no item A, ele fala o seguinte, lá no item A, vamos lá no item A. Menos 5 oitavos, menos 5 oitavos vezes 3 meios. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, a diferença aqui, pessoal, é sinal, né? Tem que tomar muito cuidado com o sinal. Aqui eu tenho sinal negativo, ó. Tá? Sinalzinho negativo, então é menos 5 oitavos. E aqui eu tenho 3 meios, mas ele é positivo. Quando não tem nenhum sinal, ele é positivo, né?
Aqui você tem que lembrar daquela regrinha de sinais que eu vou colocar aqui do lado para vocês, ó. Mais com mais com mais dá mais. Menos com menos com menos, dá mais. Agora, presta atenção aqui, pessoal, que dá para decorar isso, não dá? Olha só. Aqui eu tenho mais e mais, então é produto de mesmos sinais, né? Aqui é produto, aqui é vezes também, tá? Então menos com menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Então, produto de mesmos sinais dá sempre positivo. Agora sinais diferentes, ó, mais, com menos. O resultado é menos, porque produto de sinais opostos ou diferentes dá sempre negativo. Menos com mais, isso aqui vai dar menos. Bom, então aqui, ó, menos com mais vai dar menos, né? E 5 vezes 3 dá 15, então dá menos 15 aqui no numerador, ó, menos 15. Agora você vai multiplicar os denominadores, 8 vezes 2 dá 16. Opa, aqui saiu meio ruinzinho, deixa eu fazer esse 6 direito aqui. Pronto. Aqui vai dar 16, ó, certo? Dá para simplificar? Não dá para simplificar, não existe um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui nós já chegamos numa fração redutiva. Então, produto de um número negativo por um número positivo aqui resulta em um número negativo, tá? Então, vamos lá para o P. Vamos lá para o item B. Lá no item B, eu tenho menos 8 quinzeavos, menos 8 quinzeavos, vezes menos 21, menos 21 quarto. Isso aqui vai ser igual. Bom, pessoal, aqui você tem que lembrar da regrinha de sinal, né? Porque aqui eu tenho sinal negativo, né? Menos 8 quinzeavos, e aqui eu tenho sinal negativo, menos 21 quartos, né? E aqui eu tenho o vezes, que é a multiplicação. Fazer regrinha de sinais, ó. Menos com menos, dá mais. Agora, 8 vezes 21, né? Aí você vai fazer lá 21 vezes 8, né? 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então aqui vai dar 168. Agora você multiplica 15 vezes 4, né? 15 vezes 4 dá 60. Bom, isso aqui vai ser igual, puxar aqui embaixo, pessoal. Agora eu tenho que fazer as simplificações, né? Fazer as simplificações. Eu também poderia fazer as simplificações aqui, ó, como está no livro, ó. Você pode simplificar esse 8 aqui com 4, né? 4 dividido por 4 aqui vai dar 1. Aqui, 8 dividido por 4 dá 2, ó. Você poderia fazer isso também, tá? Para não chegar em número grande aqui. Agora você pode simplificar o 15 com o 21, né? É o 3. Você pega 15 e divide por 3, dá 5, ó. 21 por 3 dá 7. Pronto, ó, só ficou números pequenos, tá? Vou fazer aqui, ó, desse jeito, ó. Aqui vai ficar 2 quintos. 2 quintos vezes 7 sobre 1, ó. Ficou muito mais fácil fazer assim, ó. Simplifica antes, que é a chamada técnica do cancelamento, né? Lá no sexto ano. Aqui você multiplica, dá 14, 2 vezes 7. E aqui, 5 vezes 1 dá 5. Ficou muito mais fácil fazer assim. E esse resultado aqui também, simplificando, aqui você tem que achar o MDC do 168 e 60, tá? Então aqui também resulta em 14 quinto. 14 quintos. Ok? Então vamos lá, então. Prontinho, esse é o item B. Então, o produto de um número negativo, esse aqui é o número negativo, né? Por um número negativo resulta em quem, pessoal? Número positivo, tá bom? Em número positivo que dá mais 14 quintos, tá?
Próximo aí, veja os casos especiais em que um dos fatores da multiplicação é 0 ou 1. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, né? Veja os casos especiais em que um dos fatores da multiplicação, os fatores da multiplicação é 0 ou, né, 1. Vamos lá. Veja os casos especiais. Deixa eu dar só uma corrigida aqui. Casos especiais é que um dos fatores da multiplicação é 0 ou 1. Então vamos lá, pessoal, lá no item A. No item A, ele fala o seguinte: se eu pegar o número 0, né, o 0 multiplicar por qualquer número decimal, qualquer fração, né, ou número decimal, que nesse caso é 7/16, né? Então isso vai dar 0. Por quê? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. B. Agora 1 vezes, deixa eu arrumar aqui, 1 vezes menos 6/13. Menos 6/13. Pessoal, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então aqui vai dar menos 6/13. C. 0 vezes menos 3,15. 3 inteiros e 15 centésimos. Pessoal, qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? E o último aqui, o D. 1 vezes 0,06 é igual a 0,06, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, ok? Então, vamos ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, tá? Esses conteúdos aí. Então, na próxima aula gravada aqui, eu vou entrar no próximo item aí, né? Do livro de vocês. Nós estamos na página 64, tá? Nós vamos dar continuação na página 64, até finalizarmos aí a parte teórica, que na verdade é uma prática da matemática aí, de números racionais, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.